Esse sensor é um sensor de inclinação, então é essa válvulazinha aqui, com essa gotícula de mercúrio e dois terminais, um terminal comprido e um terminal fino. Quando isso aqui inclina, a gota de mercúrio desce e faz contato com o terminal de baixo, fechando o circuito. Simplesmente isso, certo? Então essa tem até um LEDzinho aqui, dá para ver ela diretamente, tá? Aí aqui, ó, contato fechado, bolinha sai, acende o LED ali na placa, bolinha junta, apaga o LED, bolinha sai, acende o LED. Basicamente isso. Esse daqui é um sensorzinho de aceleração digital. Ele tem uma molinha que ela, quando vibra, aí faz contato aqui no metal e fecha um contato. Então, se vibrar, se der uma força muito forte nesse sentido assim, uma variação muito forte, uma vibração muito grande ou uma aceleração, aí ele vai fazer contato com a linguetazinha daqui, né? Então aqui fiz um códigozinho no Arduino. Deixa eu ver se está encaixado no lugar certo. E aí o negócio é meio bruto mesmo, tem que ser uma bela de uma porrada nele para dar a vibração. De modo que quando eu bato aqui, vê que não é toda vez, mas pronto. Aí o LED dá uma apagada por um tempinho ali, que é justamente o código que eu fiz. Esse aqui é um sensor de campo magnético chamado reed switch. Se a gente for observar direitinho aqui, vamos ver se eu consigo pegar. Eles são duas linguetinhas, né, aqui dentro dessa válvula, tá? Essas linguetinhas são de material ferromagnético e a gente não consegue perceber aqui, mas elas estão com um mínimo espaçamento entre elas. Aqui mas a olho nu parece que elas estão tocando, tá? Mas de todo modo, esse mínimo espaçamento não é um material ferromagnético mole, ou seja, ele é permite ser imantado, de modo que se a gente pegar um imã e aproximar aqui o suficiente para imantar esses materiais, olha, aí eles imantados vão se aproximar e fechar o contato entre eles, acionando assim e mandando o sinal, o contato elétrico. E no caso o circuito aqui ele está invertendo esse sinal, e aí quando aproxima ele liga o LED, afasta, desliga o LED. Sem imã, com imã, sem imã, com imã, sem imã, com imã. Este aqui é um exemplo de um sensor ativo, certo? Então um sensor de reflexão, você tem esses dois, um cara de LED aqui, na verdade um é um LED infravermelho e o outro um receptor. Você veja que ele está aqui na câmera, está aparecendo ali luz infravermelha. Se eu tirar a alimentação dele, ele vai apagar. Vou ver se eu boto a alimentação aqui de novo, aí ele acende, né? A luz infravermelha a gente não percebe, mas as câmeras digitais percebem o infravermelho, né? Silício é sensível ao infravermelho, certo? De todo modo, ele vai mandar o sinal infravermelho, e se não tiver retorno, aí ele, no caso, está mandando o sinal digital 1. Se ele bater em alguma coisa e refletir, então vou botar meu dedo aqui para servir de barreira, bateu no meu dedo, refletiu, né? Aí o outro lado ali é um receptor, e você veja que ele tem uma linguetazinha entre um e outro. Não sei se dá para ver muito claramente aqui por conta da iluminação que deu, certo? De modo que quando refletir a luz, aí ele pega, tá? Então ele é utilizado, né,
como detetor de linha em vários circuitos, né? Então aqui, por exemplo, eu peguei um papel que eu coloquei uma fita isolante preta, né, aqui em volta. Na medida que eu vou passando esse papel, vou ver se eu pego tanto o LED quanto o papel aqui. Na medida que eu vou passando esse papel aqui, vai estar refletindo, dando sinal 1. Chegou no preto, para de refletir. Cadê? O branco ele está refletindo, aí o LED está apagado. Chegou aqui no preto, para de refletir. No branco, então ele detecta aqui justamente a linha preta. Por isso assim vai. Ok. Então isso é muito usado em vários seguidores de linha, por exemplo no Lolo. Aí você tem uma versão bem menor desses sensores aqui na borda dele aqui, certo? Então esses quadradinhos aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, contei errado. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 aqui, com conjunto aí de dois retângulozinhos, né? Então são a mesma coisa que aqui, mas de maneira mais miniaturizada, né? Mas tem até o símbolo dele aqui do outro lado. É um diodo, emissor de luz, um LEDzinho infravermelho e um fototransistor que vai captar essa luz de volta. Aqui temos o outro tipo de sensor. Esse aqui é um sensor óptico de barreira, certo? Então ele tem essas duas torrezinhas aqui. Uma, a gente pode ver, tem um símbolozinho de um LED aqui em cima, e a outra é o fotoresistor, tem um códigozinho dela, né? E aí já tem o circuitozinho aqui que está acionando essa luzinha e pegando o valor, né? Então ele está só alimentado, como ele tem esse LED vermelho aqui embaixo para acionar, e isso aqui vai servir para o nosso propósito. Então se alguma coisa passar aqui no meio e barrar essa transmissão de luz, aí ele vai identificar isso, porque a luz não está chegando do outro lado. Então é ativo, né, porque ele precisa dessa emissão de luz, e faz essa barreira, né? Um lado manda luz, o outro lado recebe. Esse aqui é feito para você fazer um encoder, né? Quer dizer, tem outras possibilidades, mas uma possibilidade é você fazer um encoder. Então aqui está um encoder cortado aqui de uma peça de plástico preto, né? A gente coloca ele aqui no meio e for virando, aí ele vai passando essas aberturas dele aqui, vão permitindo passar a luz e obstruindo a passagem da luz, acionando e desacionando o sensor, certo? Esse aqui é um outro sensor. Esse aqui é um sensor de campo magnético por efeito Hall, né? Neste caso, né, ele vai detectar a proximidade do ímã se ele estiver na polaridade correta. Estou com um probleminha aqui de mau contato. Isso. Então o ímã na polaridade correta, aí ele vai detectar. Se ele inverter o ímã, o efeito Hall vai dar sinal no sentido contrário, ele não vai detectar. Então ele é usado para detectar polos norte e sul, né? E aí não é o caso desse. Tem alguns desses que ele tem uma saída analógica, né, que aí vai detectar também a intensidade do campo magnético dentro de uma determinada faixa, né? Esse tipo de sensor é usado no encoder magnético. Então, por exemplo, neste botão aqui, a gente tem aqui em volta um ímã. Dá para ver que é ímã, porque a gente pode pegar ele e colocar aqui em volta do nosso sensor Hall. Deixa eu ver aqui.
estou pegando aqui, devia ter testado isso antes, mas enfim. E aqui em volta dele temos dois sensores de efeito Hall. E aí, à medida que o eixo desse motor gira, esse ímã preto aqui vai girando e vai gerar o sinal do encoder desse motor por campo magnético, né? Este aqui é um sensor resistivo de luminosidade, é o chamado LDR, Light Dependent Resistor. Na verdade, isso aqui é um resistor de silício, certo? Sem encapsulamento, né? Na verdade, com encapsulamento transparente, essa cobrinha daí que a gente tá vendo, né? E aí ele, nesse módulo, ele é ligado em série com um resistorzinho, um SMD, que está ali embaixo, né? Desta forma daqui. Deu foco, 5 volts, o resistor, o LDR, e aí eu peguei a saída daqui e liguei no pino A0 do Arduino e coloquei o Arduino para fazer o sinal. Então, à medida que você pega e bate luz aqui nesse resistor, o que acontece é, quanto mais luz bate nele, o silício ele vai, né, essa luz vai dar energia para os elétrons lá no silício, e os elétrons vão subir da banda de valência para a banda de condução, né? Então você vai gerar tanto elétrons livres quanto buracos livres, então você vai ter mais portadores de carga, consequentemente a resistência desse elemento muda, né? Então aqui coloquei ele ligado com gerando diretamente o sinal aqui da saída analógica, tá? Se a gente pegar e tampar ele aqui, minha saída aumenta justamente porque está entrando menos luz, né? E ele vai ficar com menos portadores, vai ter uma resistência maior. E aí no circuito aqui, essa resistência maior, ligando por terra, vai fazer com que a minha tensão aumente, certo? Se a gente pega e ao contrário, em vez de tirar a luz, né, tampando ele, a gente acrescentar a luz, então se eu botar aqui uma fonte de luz em cima dele, aí a resistência diminui ainda mais e o sinal se aproxima ainda mais do zero, né? Então eu vou com a fonte de luz aqui bem em cima dele, tá lá, deixa eu ver se eu tiro o reflexo aqui. Se eu tiro essa fonte de luz de cima, meu sinal sobe. Aí isso aqui está pegando a luz do ambiente. Se eu tampo ele, sobe ainda mais, muito mais, se aproximando ali do 700 e tanto, né? Se a gente pegar e inverter aqui terra e alimentação, aí a gente pode fazer esse comportamento contrário, né? Um sensor que ele vai variar a resistência com a luminosidade. Esse módulo aqui tem um outro exemplo de sensor resistivo, nesse caso aqui, essa bolinha presa daqui. Isso aqui é um NTC, né? Um resistor com coeficiente negativo de temperatura. Tá? Na verdade, ele de novo, né, é um resistor de silício, um resistor de semicondutor, né? Que aí ele vai ter o coeficiente negativo de temperatura. Um condutor, né, quando você aumenta a temperatura, você tende a fazer com que ele tenha mais, os elétrons se choquem mais, e aí tenha mais dificuldade de você ter corrente de deriva, então ele aumenta a resistência de temperatura. Um semicondutor, quando você aumenta a temperatura, você vai aumentar a quantidade de elétrons, de portadores disponíveis, e a resistência dele diminui com temperatura, certo? Então se a gente colocar na mesma forma, ele está com um circuito aqui que pode gerar um sinal digital, mas eu não estou colocando. Você pode ajustar com o valor ali no potenciômetro, qual é o limiar que ele vai
ligar e desligar, mas eu estou pegando um sinal analógico da mesma forma. Ele tem um resistor em série e ligado no terra, da mesma forma aqui o LDR, só que agora sendo o NTC, certo? De modo que ele está me dando aqui na minha temperatura ambiente aqui um sinal por volta de 165 na faixa do Arduino aqui de 0 a 1024, um resistor. Quando eu boto o meu dedo aqui em cima, certo? Aí ele vai aquecer. Quando ele aquece, diminui a resistência dele e o sinal cai ali um pouco. Ele tem uma faixa pequena aqui para essa faixa de variação de temperatura, tá? Se a gente aumentar ainda mais aqui a temperatura, ele vai baixar mais. Se diminuir ainda mais a temperatura, ele vai baixar mais. É um sensor de temperatura bem cru, vamos dizer assim. Não é muito preciso, mas é barato de implementar. Soltei o dedo, está subindo lá novamente a temperatura. Aí vai ter a tendência de estabilizar de novo, vai lentamente subindo, vai ter a tendência de estabilizar lá naquele valor novamente. Esse aqui é um sensor mais complexo. Aqui é um módulozinho, aparece ele com o códigozinho GY31. Ele é baseado naquele sensor lá de baixo. Deixa eu ver se eu consigo iluminar ele. Pronto. Aquele chip transparente ali, que é o TCS, o código dele, TCS 3200, aquele carinha lá dentro, que é vendido como um sensor de cor. Ele basicamente tem receptores de cor, tem fotossensores com filtro vermelho, com filtro verde, com filtro azul. E aí ele funciona, normalmente você pode fazer com a luz indireta para pegar alguma coisa transparente, certo? E você escolhe através de dois pinos digitais aqui, esses S2 e S3, qual canal você vai pegar. Então você tem ou você pode escolher entre usar os sensores que são sem filtro, vai simplesmente o sensor de luminosidade, ou os sensores de luz com filtro vermelho, vão pegar a luz vermelha, com filtro verde e com filtro azul, tá? E aí basicamente você tem que mandar aqui qual é o sensor que você vai utilizar nisso daí, e aí ele vai mandar de resposta um pulso, com o comprimento desse pulso sendo o correspondente ao sinal daquele sensor, que você selecionou, tá? Então você tem que primeiro selecionar o pino com os pinos aqui, selecionar qual sensor que você quer trabalhar, depois receber o pulso e medir o tempo desse pulso aqui. E aí ele funciona normalmente, esse módulo ele tem esses LEDs que eu desabilitei aqui, não liga no terra e desliga, mas justamente para fazer a luz para ela ser refletida, tá? Então fiz o código do Arduino aqui para ele ficar gerando uma plot serial, e aí vamos ver o que acontece, Então aqui ele rodando sem nada, a gente tem os sinais aí dos três sensores dando um valor aí por volta de entre 12 e 18, aproximadamente por aí. Se eu pego agora e coloco alguma coisa colorida para fazer o reflexo, então pegar esse vermelho aqui, botar aqui em cima, olha o que acontece. Então ele tem um reflexo, o reflexo vai fazer com que o sinal de todos os sensores aumente. Então quanto maior aqui, mais aumenta aqui o sinal dos sensores e fica, com a peça vermelha, fica o vermelho por baixo. Se eu troco aqui pelo azul, então as cores aqui do gráfico estão batendo com a sequência aqui dos sensores, fica o azul por baixo. Se eu troco pelo verde,
fica o canal verde por baixo, né, é o que vai dar o sinal menor, né, a cor, mais ou menos a cor que você coloca ali. E aí você basicamente consegue mapear a cor com o que você está usando. Se a gente bota uma coisa amarela, né, então esse amarelo é bem mais claro do que o azul, o verde e o vermelho. Aí ele está dando um sinal baixo para praticamente todas as cores. Está quase como se fosse uma coisa branca. Vamos botar um branco aqui. O branco dá um sinal ainda mais baixo do que o amarelo. Se eu botar um preto, aí dá um sinal alto dos 3 canais. E aí você pega essa informação para detectar a cor que você está colocando, certo? Aí precisa de uma certa etapa de ajuste aí para colocar os limiares aí das cores. Aqui está o chip do sensor de cor. Veja que o principal dele é esse array aqui no meio, em que tem alguns quadradinhos, então são 16 quadradinhos vermelhos, então é o filtro vermelho, é uma camada, pintura vermelha por cima do sensor. 16 quadradinhos são 16 sensores azuis, 16 quadradinhos verdes e 16 quadradinhos transparentes, né, sem filtro, né? E aí em volta dele aí você tem um circuito de comando disso daqui que a gente não vai conseguir ver, e de comando e o controle disso daqui é o que está dentro aqui do chip. Esse sensor daqui é um módulozinho para um sensor VL53L0, né? É baseado, é um sensor de distância por tempo de voo, time of flight, certo? Então se você observar que ele tem uma luzinha aqui infravermelha, tá? Isso aqui visível, você olhar para ele, você não vê essa luz, uma luz infravermelha. E aí ele manda isso daqui, e do outro lado dele tem, deixa eu desligar ele aqui para apagar a luz. Do outro lado dele aqui, vamos ver se é possível ver, tem tá muito escuro para ver, tem um outro pininho, um outro pontinho aqui que é um receptor, e aí ele faz a medida, né, pelo tempo de voo. Então tem um circuito aqui que ele vai pegar a fase do sinal de luz aqui que ele manda. Essa luz aqui é pulsada, na verdade, a gente não percebe porque é bem rápido, e aí ele faz todo um processamento para pegar a defasagem da luz que volta com essa luz enviada, né? Isso dá uma precisão bem grande desse sensor. Agora requer um processamento maior. Como ele tem um processamento maior, então a interface com ele aqui é através de uma comunicação I2C, que aí usa esses 2 pinos aqui de fora do Arduino. Então ele basicamente precisa do Terra 5 volts e 2 pinos do I2C, que é o SL e o SDA, ligados aqui no Arduino, certo? Eu fiz o código aqui para ele baseado numa biblioteca, né? Para ele ficar simplesmente pegando aqui e passando a informação, e já em milímetros, a biblioteca já permite, certo? E aí quando ele está além do limite, que daqui para o teto ele está além do limite, isso aqui dá 8.192. Agora se você bota um objeto aqui em cima, então deixa eu botar aqui uma placa aqui em cima, aí ele detecta e dá a distância para essa placa aqui. Quando ele passar ali, ele vai dar o zoom, isso aqui vai ficar mais claro. Eita. Então ele tem uma velocidade muito mais rápida do que um ultrassom, um sensor de ultrassom, e é bem mais preciso, né, do que o ultrassom.
É isso.